Olá, alunos do LAC Concursos, tudo bem com você? O meu nome é Antônio Cato Júnior e eu sou o seu professor de informática aqui do nosso site lacconcursos.com.br. Professor, já é a 15ª, 16ª aula que eu assisto o senhor, eu já sei o seu nome. Mas pessoal, é só para relembrar-vos aí, né? Só para ter certeza que nós estamos assistindo uma aula de informática. Legal, gente? Nós vamos estudar hoje, né? Vamos entrar aí, né? No famoso LibreOffice, gente. É o tão famoso aí e cobrado, né? Recentemente cobrado aí pela banca CESP, né? Nosso curso é 100% voltado, né? Para o CESP, né? E que está sendo cobrado recentemente aí nos editais do CESP. Ele está cobrando aí o LibreOffice, gente. E aí hoje nós vamos falar um pouco sobre o LibreOffice, que nada mais é do que um suíte de programas destinado a escritórios, né? Assim como o Microsoft Office. E depois em especial, nós vamos estudar o Calc, né? Nós vamos estudar o Calc, que é um poderoso programa, um poderoso editor, processador de planilhas, né? Assim como o Microsoft Excel. Legal, gente? Vamos falar um pouco sobre o tal do LibreOffice, gente. O tal do famoso LibreOffice. Mas, professor, no edital está pedindo BROffice. É a mesma coisa? É sim a mesma coisa. É o mesmo suíte de programa e, claro, né, em suas versões aí são diferenciadas. Eu vou explicar agora, vou contar um pouco da história desse tão famoso pacote esse tão famoso suíte de programas que é o LibreOffice. Gente, no início o programa se chamava OpenOffice, né? Lá em 1990, em 2002, 2003 ele chamava OpenOffice. Quando ele chegou no Brasil, né, quando ele veio desembarcar, quando ele começou a ser distribuído no Brasil, havia um problema. Por quê, professor? Porque já existia essa patente aqui no Brasil de OpenOffice. Já existia um escritório lá do Rio de Janeiro que tinha essa patente. Então, né, a The Document Foundation, né, que é a proprietária do código aí do LibreOffice, ela decidiu colocar o nome de BROffice por puro problema de patente, exatamente. Então, ele se chamava OpenOffice ao redor do planeta, né? E no Brasil ele se chamava BROffice. E assim, gente, assim foi até a versão 3.3. Né? O BROffice foi até a versão 3.3. E a partir da versão 3.3 eles decidiram que vamos unificar o nome ao redor do planeta e vamos passar a chamar apenas como LibreOffice, gente. Então, a partir aí da versão 3.3, ou seja, 3.4, já é considerada, já tem o nome de LibreOffice. Professor, caiu no meu edital aqui da minha prova BROffice. O que eu faço? Calma, gente. É exatamente a mesma coisa. O programa ele tem hoje, né? Hoje o LibreOffice está na versão, se eu não me engano, 4.0. Né, mas ele mudou muita pouca coisa, tá? Muita pouca coisa com relação ao BROffice ainda. Né? As mudanças são são alguns detalhes que não vão influenciar no seu desempenho na prova. Por quê? Porque o que cai sobre o LibreOffice são questões mais simples. Na maioria das vezes ele faz referência, né, do LibreOffice. Por exemplo, o LibreOffice faz isso, né? Por exemplo, o Calc, o Microsoft Office não exporta arquivo em PDF, por exemplo, e o Calc faz isso. Né? Geralmente acontece exatamente dessa maneira. Como assim, professor? Ele faz uma comparação entre o Microsoft Office e o BROffice. Puxa, professor, então eu tenho que estudar os dois? Olha, é bom, né? É bom você conhecer os dois programas. Né? É bom você conhecer os dois programas que geralmente cai sim, porque geralmente eles cobram. Geralmente o edital cobra assim: processador de planilhas. Pode ser o Calc, como pode ser o Excel, não é isso?
Então é bom você ter aí, estudar as duas aulas. A de Excel, que já está aí no seu portal, está disponível, e essa agora de Calc, que você está assistindo conosco. Então, o LibreOffice, antes da versão 3.3, era o famoso BR Office. Ao redor do mundo ele se chamava OpenOffice. Aí após a versão 3.3, ou seja, na 3.4, sempre foi unificado o nome ao redor do planeta e se chama como LibreOffice. Legal? Olha só. Gente, o LibreOffice é um programa de código-fonte aberto. Como assim, professor? Você já sabe que é código-fonte aberto, Ele é exatamente o contrário do código prioritário. Ou seja, eu posso o quê? Eu posso editar, eu posso abrir esse programa. É claro que você não vai fazer isso, porque você não tem conhecimento. Isso é para apenas desenvolvedores, programadores com altíssimo nível de conhecimento, que vão conseguir o quê? Fazer alterações e que essas alterações funcionem. Mas a melhor parte disso é o quê? Que ele é gratuito, gente. O LibreOffice é um programa gratuito, você pode ir lá baixar na internet, vai lá, digita lá LibreOffice, procura LibreOffice, você vai ter lá a versão 4.0, você vai poder baixar e vai poder o quê? Utilizar gratuitamente esse programa. Exatamente, você não vai precisar o quê? Desembolsar uma pequena fortuna, porque nós todos sabemos que o Microsoft Office, ele custa o quê? Uma pequena fortuna, não é isso? Então, o LibreOffice ele é gratuito e você pode estar o quê? Você pode estar utilizando, e é uma corrente muito forte que está acontecendo, todo mundo migrando para o LibreOffice, Todo mundo migrando para o LibreOffice. Eu sei de casos aí de empresas, grandes empresas estão usando o LibreOffice, No caso aí até nas próprias unidades aqui do estado estão migrando para o LibreOffice, porque as licenças estão vencendo, as licenças elas vencem, a atualização ela vence, e o pessoal, os gestores estão optando por migrar para o LibreOffice, porque o LibreOffice é um suíte gratuito. É um suíte gratuito, E, gente, o LibreOffice ele roda tanto em Macintosh como Linux, exatamente, ele roda em Linux e também roda no Windows, tá? Então, informações interessantes para você. Código aberto, gratuito e roda em Mac, Linux e Windows, Legal, vamos lá. E vamos falar agora aqui, eu vou fazer uma pequena comparação entre os programas da Microsoft Office, que é o Excel, o Word e o PowerPoint, E nós temos aqui o Calc, o Writer e o Impress, Nós temos o Calc, o Writer e o Impress. Claro, tem mais programa, gente, no BR Office? Opa, professor, até o professor está lembrando do BR Office. Na verdade, LibreOffice, Tem mais programas no LibreOffice? Tem. Tem o Basic, que é um banco de dados. Tem o Draw, que é um programa que desenha vetores, uma coisa assim, Mas o que cai em provas de concursos, o que pede no edital, são processadores de planilha, processadores de texto e processadores de apresentação. Se tiver escrito apenas dessa forma, ele pode tanto estar cobrando do Excel, quanto do Calc, do Writer, quanto do Word, do PowerPoint, quanto do Impress, E, gente, olha só, o LibreOffice, ele é feito de tal maneira, assim, tão parecido, Ele é feito assim de tamanha semelhança com o Excel, com o Microsoft Office, que até as cores, olha aqui, até os ícones são muito parecidos. As cores aí, ele copiou exatamente as cores, azul, verde, Por quê? Porque ele é feito exatamente ao espelho do Microsoft Office. Ele é feito de forma muito semelhante, que quem trabalha no Microsoft Office, se você trabalha com o Office, com o Word, com o Excel ou com o PowerPoint, você vai saber trabalhar de maneira simples, vai ser muito intuitivo a transição do Office para o LibreOffice. Se você trabalha com Office, você vai transferir, ou seja, vai ter uma transição bem tranquila. Claro, existem diferenças? Sim, existem várias diferenças, que eu vou mostrar para vocês aqui, Mas
Se você já conhece um, você consegue trabalhar com outro e vice-versa. Se você trabalha com LibreOffice, você já consegue, né, trabalhar com Microsoft Office sem problema nenhum. Olha só, eu coloquei aqui, gente, as extensões, né, as extensões que nativa dos programas. Por exemplo, o Microsoft Excel, ele salva em .xls, né? O LibreOffice Calc, gente, ele é salvo em .ods. O Microsoft Word, ele salva em .docx, né? E o LibreOffice Writer, ele salva em .odt. Professor, ODT, ODP, ODS, o que significa? É uma abreviação, por quê? Todos os arquivos, né? Todos os arquivos chamam o que? Open Document, ou seja, arquivo aberto. No caso, ODT, Open Document, teste de texto. Olha aqui, ODP, Open Document Presentation, né? Então, tudo é abreviação do que está sendo salvo. Open Document, um arquivo aberto de texto, um arquivo aberto de apresentação e o S de Spreadsheet. Isso? Então, XLS, DocX, PPTX. Professor, eu tenho um arquivo .xlsx, ele abre no Calc? O que você acha, gente? Ele abre sim no Calc, né? Ele abre sim no Calc, só que ele pode perder algumas funções. Por exemplo, eu posso ter uma função avançada aqui do Excel que o Calc não tenha. O que vai acontecer? Eu vou perder esse recurso. Certo? Eu vou perder. É a regra? Não, não é a regra. Claro, né? Se cair na sua prova, se um arquivo for aberto, por exemplo, uma apresentação com algumas animações avançadíssimas, por exemplo, no PowerPoint, isso no Impress não estiver, gente, eu vou o quê? Eu vou perder essas animações, assim como eu vou perder esses efeitos de texto, assim como eu vou perder algumas fórmulas, alguns efeitos no Calc. Claro, na maioria das vezes são compatíveis, mas se tiver alguma coisa que o Excel tenha, que o Calc não tenha, eu vou perder. Mas eu posso abrir sem problema nenhum, gente. Posso abrir aqui um arquivo. Eu posso abrir um arquivo do Calc, do Excel no Calc, um arquivo do Word no Writer e um arquivo do PowerPoint no Impress sem problema nenhum. Porque eles são 100%, né? Não é 100%, acabei de falar que não é 100%, mas eles abrem sim sem problema algum. Professor, e o inverso? Acontece? Aí está a dúvida, gente. Você vai ficar, professor, abre ou não abre? Nas últimas versões, no Microsoft Office 2010, né, ele tem na versão SP1, ele abre sim. Mas se for o Office 2003, ele não abre. O 2007 também não abre, né? Então vai ficar assim um pouco capciosa essa questão. Por quê? A partir de 2010, no SP1, ele abre. Se cair exatamente nessa... Ele tem até a opção, né? No Office 2010 SP1, ele tem até o que? A versão. Ele tem até para você salvar em ODT, né? Tamanho aí. Porque hoje em dia todo mundo está usando aí o tal do LibreOffice. Até a Microsoft começou a aderir a salvar arquivos .open document. Legal? Claro, a partir das últimas versões do Microsoft Office. Legal? Então tá aí uma comparação bem interessante sobre os aplicativos do LibreOffice com os aplicativos da Microsoft Office. E vamos falar um pouco sobre o Calc, gente. O Calc, como eu falei, é o que? É um processador, é uma planilha eletrônica do LibreOffice. Tão competente, aliás, não é tão competente, mas muito eficiente quanto o Microsoft Office Excel. Se você tem o Excel, se ele é pirata, gente, tem muita gente que usa programa pirata, fica aquela tarjona vermelha lá em cima, aquela coisa incômoda. Gente, migra para o LibreOffice, é gratuito. Não vai te dar problema, não vai fazer você passar vergonha. Tá? Ou se você tem a versão de inicial, o Office Starter, não tem esse? O Office Starter Edition, que é totalmente limitado. Instala o LibreOffice no seu computador. Instala lá e veja como é um excelente suite de programas e outros. Você vai ter que instalar, porque se você vai estudar o Calc comigo agora, você vai precisar dele aberto, da mesma maneira que nós fizemos no Excel, no Word,
né? Nós fizemos do Excel no Word, a gente vai fazer o quê? A gente vai estudar aí, não é isso? Então vamos lá. Calc é um software de planilha eletrônica multiplataforma de código aberto. Acabei de falar tudo isso. Por que multiplataforma, professor? Porque ele pode abrir em Linux, Macintosh e Windows. Desenvolvido original pela Star Division, posteriormente pela Sun Microsystems, como parte do suite Star Office, olha lá, o início, né? E atualmente pela Document Foundations como parte do suite LibreOffice. Também distribuído gratuitamente com as suítes OpenOffice.org e NeoOffice, que isso aqui são versões antigas do LibreOffice. Calc, assim como o suite de programas LibreOffice, é um programa gratuito. Eu acabei de falar tudo isso aqui para vocês, tá? Aqui é só para memorizar. Gente, olha só. O Calc, ele suporta os seguintes formatos, ou seja, ele abre todos esses tipos aqui de arquivo. Olha só. ODS, OTS, SXC, STC, DIF, DBF, XLS. Opa, aqui Excel, né? A versão 2003. XLSX, Excel 2007 para cima, né? SLT, SDC, VOR, SLK, CSV, HTML. Olha só, trabalha com a internet. XML, TXL e UOS. Né? Olha só, tanto de formato que ele abre. Né? Porque ele é um programa bem genérico, o programa já é um genérico, né? É um genérico do Office, então ele trabalha com muita coisa. Cada planilha possui 1.048.576 linhas, é exatamente a mesma coisa que o Excel. E as colunas vão até a AMG, olha só, ele trabalha exatamente da mesma maneira que o Excel, ou seja, as colunas com letras e as linhas com números, legal? Olha só, aqui, né, eu tenho algumas informações aí interessantes aí. Célula é o cruzamento e a intersecção de uma planilha com a coluna. Aqui colocaremos valores, referências e formatos. Valores. Então, aqui vou deixar o que? Como tarefa para vocês, né? Eu vou deixar como tarefa para vocês, olha só, dar uma lida nessas definições aqui e vamos direto aí para os operadores aritméticos. Olha só, o sinal de mais é adição, o de menos é subtração, o asterisco é multiplicação. E, gente, reparem que é exatamente igual o Excel. É exatamente igual ao Excel, não é isso? O Excel são exatamente os mesmos operadores aritméticos, gente. Olha só, muito. É feito ao espelho do Excel. Se você trabalha, você sabe as fórmulas lá de soma, multiplica, papapá, você vai trabalhar da mesma maneira com o LibreOffice, né, com o LibreOffice Calc. Então, né, fica aqui a dica muito importante. Pode até ser que não cobre o Excel no seu edital, mas se tiver lá genérico, processador de planilha, tanto pode cair quanto Excel quanto o Calc. Então, é imprescindível que você também tenha aula de Excel na cabeça. Olha só. E aqui, gente, eu tenho as principais fórmulas ou funções aí do Excel. Por exemplo, é o soma, né? São as fórmulas de matemática, fórmulas de estatísticas, né? Fórmulas de aritméticas aí, financeiras do LibreOffice. E o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou abrir para vocês aqui, eu vou abrir o LibreOffice Calc e a gente vai trabalhar, a gente vai explorar um pouco o Calc para fixar um pouco desse conteúdo que a gente acabou de aprender. Beleza, gente? Então eu vou pedir aí pro pessoal da edição colocar na tela agora que eu vou abrir aqui o Calc para vocês. Tá joia? Coloca na tela aí, pessoal. Então, gente, aqui eu tenho, né, o desktop aqui do computador, né, aqui do LSC Concurso. E eu vou vir aqui, né, no botão iniciar. E aqui, gente, eu tenho o LibreOffice aqui. Olha só que legal. Eu instalei essa versão do LibreOffice, né, e essa é a versão 3.63. Tá? Mas não é uma versão muito atualizada, né, tendo em vista que nós já temos a versão 4.0,
não é isso? Nós já temos a versão 4.0, mas já é exatamente algumas pouquíssimas funções foram alteradas. Pessoal, todo mês praticamente tem uma versão nova do LibreOffice, porque nós sabemos que ele se trata de uma versão de código aberto, não é isso? Então constantemente nós temos aí ao redor do planeta versões novas sendo apresentadas e sendo traduzidas para o português. Essa versão aqui é 3.63, se eu não me engano, e ela é em português, tá, gente? É uma versão em português, né? Então não tem o porquê. Você que não quer comprar o Microsoft Office, você que está trabalhando com uma versão já desatualizada, gente, pode migrar tranquilo para o LibreOffice, que você não vai se arrepender, tá? Olha só, aqui eu abri lá o LibreOffice, ele vai me dar a opção aqui, o que eu quero abrir? Eu quero um texto, eu quero uma planilha, eu quero uma apresentação, eu quero um desenho, né? Eu quero um banco de dados. Olha só, aqui nós temos o Writer, aqui nós temos o Calc, aqui nós temos o Impress, né? Nós temos o Draw e nós temos aqui o Base, né? Que são os principais programas aí do LibreOffice. Nós queremos o que? Nós vamos trabalhar hoje com o Calc, planilha. Ótimo, vou dar um duplo clique aqui. E ele me abriu aqui, gente. Ele abriu aqui para mim o LibreOffice Calc. Ele está aberto aqui para mim. Olha só, ele não é muito parecido, gente. Ele não é muito parecido com a versão 2003 do Office. Ele é muito parecido com a versão 2003 do Office, olha só. Ele tem aqui os menus, né? Nós temos os menus, nós temos aqui as ferramentas, né? Nós temos aqui as ferramentas. E o que eu vou fazer para você? Eu vou pedir para você baixar o Calc, né? Baixa aí na última versão 4.0, né? o superior, e porque para você explorar da mesma maneira que nós estamos fazendo aqui, tá? Eu vou colocar alguns dados aqui. Vamos lá. São Paulo. Sempre uso time de futebol, tá, gente? Não que eu seja um apaixonado por futebol. Eu sou apaixonado por corridas automobilísticas, gente. Sou apaixonado por Fórmula 1, mas tudo bem. Vamos colocar aqui Santos e Palmeiras. Opa. Palmeiras e Flamengo. Tá, eu vou colocar dados aqui fictícios para que a gente possa o quê? Trabalhar com esses números aqui, não é isso?